Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula, tá? Nossa penúltima aula. E hoje a gente vai falar sobre aplicações. Então a gente vai aplicar tudo que a gente viu na geometria plana e espacial, tá? Aqui no espaço, tá? Vamos então aplicar estudando projeções. Vamos ver 3 aplicações, né? Começando aí pela projeção ortogonal. Vimos então a projeção ortogonal no plano e agora temos a projeção ortogonal no espaço, né? Então, como funcionava lá no plano, né? No plano, se eu tivesse uma reta, então aqui eu considerando a geometria plana, né? Então nesse plano π, então se eu tenho uma reta R e um ponto P, tá? Então quem é a projeção do ponto P sobre a reta R? Bom, dado uma reta e um ponto, existe uma única reta passando pelo ponto que é perpendicular à reta R, né? Essa aqui que eu desenhei pontilhada. Então a projeção, pessoal, a projeção do ponto P sobre a reta R, né? Denotado dessa forma, né? Proj, o índice R, P. Então é a projeção do ponto P sobre a reta R, tá? É o ponto P'. Então esse ponto aqui, onde a reta que passa por P e é perpendicular a R encontra com R, tá? Esse ponto P', tá? Esse ponto P', ele é também chamado pé da perpendicular, tá? Então aqui é o pé da perpendicular. Note o seguinte, que se o ponto P estiver sobre a reta R, vai existir também a reta perpendicular, a reta R passando pelo ponto P, tá? Mas quem vai ser o pé da perpendicular? Vai ser o próprio ponto P. Então, se o ponto P pertence à reta R, a projeção do ponto P sobre a reta R é o próprio ponto P, né? Beleza? Então, isso lá da geometria plana. Da mesma forma, pessoal, aqui a gente pode definir então a projeção de um ponto sobre um plano, tá? De que forma? Então, a projeção de um ponto P sobre um plano π, denotado dessa forma, vai ser obtida de que maneira? Então eu tenho aqui um plano π e eu tenho um ponto P. Vimos então que existe uma única reta passando pelo ponto P e que é perpendicular ao plano π, tá? Então essa reta que eu desenhei aqui. Essa reta aqui vai ser secante com relação ao plano π. E ela vai encontrar o plano π num ponto que eu vou chamar de P'. Esse ponto P' é exatamente a projeção, é o que a gente chama de projeção do ponto P sobre o plano π, tá? Ou também chamada de pé da perpendicular baixada de P até π, tá? Então, traço a perpendicular ao plano pelo ponto P, aonde intercepta é exatamente a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano π. Beleza? Então essa daqui é a nossa projeção. Note o seguinte, pessoal, se o ponto P estiver sobre o plano π, o que vai acontecer? Vai também existir a reta, uma única reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano π. No entanto, o pé da perpendicular vai ser exatamente o próprio ponto π, porque o ponto P pertence ao plano π. Beleza? Então, consequentemente, se o P estiver no plano π, a projeção dele sobre o plano π é ele mesmo. Tá? Bom, e aí o que acontece se eu quero, em vez de projetar um ponto, eu quero projetar uma figura, sei lá, um círculo, qualquer figura que eu tenho aqui no meu espaço, como que eu projeto ela? Eu faço a projeção de cada um dos seus pontos. Porque o que é uma figura? Uma figura é uma união de pontos, né? Então é um conjunto formado por pontos. Então eu posso fazer esse raciocínio aqui para cada um dos pontos da figura, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um círculo, né? Não precisa ser um círculo contido num plano paralelo ao plano π, não precisa. Então eu poderia ter o ponto P aqui, um ponto onde eu tivesse um círculo.
tá? Então esse aqui, por exemplo, um círculo, né, contido num plano aí qualquer. Não precisa ser um plano paralelo a π, tá? Não precisa. E aí o que vai acontecer? Como que a gente vai fazer a projeção nesses casos, né? Como que a gente faz a projeção? Eu projeto cada um dos pontos, né? Então eu vou projetando aqui. Projeto aqui. Tá? Então eu vou obter uma outra figura aqui embaixo, né? Não necessariamente um círculo. Não sei. Será que o que eu obtenho aqui é um círculo? Não é? É uma boa pergunta que surge aí, tá? Bom, mas essa aqui é a ideia, né? Então não importa a figura que eu tenho aqui, fazer a projeção dessa figura, né? A projeção da figura sobre o plano π é exatamente fazer essa ideia, fazer a projeção de cada um dos seus pontos.